estudantes, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do projeto Mãos na Massa, Economia Doméstica em Geografia? Eu sou o professor Thiago e na aula anterior, nós trabalhamos algumas dicas e categorias sobre o consumo consciente. Vocês lembram disso? Vamos dar uma revisada na aula anterior? Olha só, na aula anterior nós trabalhamos a questão de equipamentos ligados na tomada, Eram divididos em dicas e a primeira dica eram os equipamentos ligados na tomada que não eram utilizados, mas ficavam com aquela luz de stand-by, gastando energia. Nós também falamos de outras dicas de planejamento e economia, várias delas mostradas diretamente. Na sequência nós fizemos uma atividade, lembram dessa atividade? Que nós tínhamos que buscar em nossa casa, na casa de vocês, equipamentos que estavam ligados na tomada, mas não estavam sendo utilizados. Essa foi uma das atividades. Uma outra dica também que nós falamos foi sobre o consumo excessivo de água durante banhos demorados. Eu apresentei essa imagem aqui e nós falamos sobre o quanto, a quantidade de água que é gasta em banhos demorados, que daria para encher piscinas como essa. Falamos também sobre uma dica muito valiosa sobre compras supérfluas. Lembram dessas compras supérfluas que acabam acumulando em nossas casas, objetos que não usamos, equipamentos que não usamos, e era conhecida como obsolescência programada e obsolescência percebida. Vimos até uma charge sobre isso, que os equipamentos, as produções dos objetos hoje em dia, eles são feitos para não durar muito, para que você possa, tenha que comprar mais e mais. E também tem a obsolescência percebida, que é aquela questão da moda, mostrando para as pessoas que tais objetos ou roupas não estão na moda e faz com que as pessoas comprem mais e mais. Vimos também sobre, falamos um pouco também sobre os orgânicos, falamos em compostagem, que é uma técnica muito antiga, muito utilizada e que atualmente pode auxiliar, é fundamental para auxiliar na vida de muitas comunidades. Que também falei que existem hortas comunitárias urbanas, em hortas e até em escolas, e também falei da fazenda urbana que usa a compostagem para suprir as necessidades de forma menos prejudicial para o solo. Nós também assistimos um vídeo, lembram desse vídeo aqui? Sobre o desperdício e como atitudes bem simples podem auxiliar em um consumo cada vez mais consciente e também na economia doméstica. E terminamos nossa aula, a aula de número 3, com um verdadeiro e falso sobre algumas situações que podem auxiliar ou não no consumo consciente. Bom, na aula de hoje, a aula de número 4, nós iremos dar continuidade a essas reflexões de consumo consciente. Vamos preparar o nosso material? Lápis, borracha, caneta, uma folha ou um caderno para que vocês possam fazer as anotações, uma mesa firme ou um caderno que você possa colocar por baixo para que ele esteja de fácil acesso para que vocês consigam fazer as anotações. Eu darei um tempo para que vocês registrem o tema da aula, a data e eu já volto.
Tudo certo? Vamos começar então? Vamos recordar que estamos trabalhando as 4 categorias, né? 2 delas nós já trabalhamos, que foi a categoria Economia e a categoria Planejamento e suas dicas. A dica 1 de Economia, a dica 2 de Economia, Planejamento dica 1 e dica 2. Aqui estão elas, ó. E agora nós vamos trabalhar as dicas de reuso e reciclagem, dica 1 e 2, e compras sustentáveis, dica 1 e 2, para que nós tenhamos uma consciência melhor neste consumo, ok? Bom, vocês já ouviram falar da Torre Eiffel? Ela é um monumento que foi inaugurado em 1889, ou seja, há mais de 130 anos atrás, feita de treliça de ferro, é um dos monumentos mais altos do nosso planeta. Sabe onde ele fica? Em qual continente, qual país que fica a Torre Eiffel? Bom, ela fica lá na França, um país situado no continente europeu. A França será o próximo país, né, a próxima sede das Olimpíadas de 2024. Falando nisso, porque nós tivemos esse ano as Olimpíadas do Japão. Agora que localizamos a Torre Eiffel, vamos comparar a altura dela com a quantidade de sacolas plásticas que uma família brasileira consome em um ano. Olha só, olha o tamanho da Torre Eiffel. 324 metros de altura, ou seja, daria 324 metros de altura de sacolas plásticas. É muita sacola para ser enviada para o lixo, não é? Vamos ver alguns dados a mais sobre essa vilã do meio ambiente. Dados esses segundo o estudo do Senado brasileiro em 2016. Olha só, tem um gráfico para vocês aqui. Esse gráfico é sobre resíduos sólidos, ou seja, todo esse gráfico, toda essa esfera aqui, né, todo esse círculo é de resíduos sólidos. E 10% de todos os resíduos sólidos, 10% são só de sacolas plásticas descartáveis. Vamos para mais um gráfico aqui. Olha só, esse gráfico aqui é só do lixo plástico, pegando aqueles 10%, transformando em um 100% só de lixo plástico, de embalagens plásticas. E 56% deste gráfico aqui de lixo plástico é de embalagens plásticas que foram usadas apenas uma vez. Então, como podemos buscar uma redução dessas sacolas plásticas? Aí entra as sacolas duráveis, que podem ser utilizadas mais de uma vez, né, várias vezes. Em alguns casos substituem até 8 sacolas plásticas descartáveis. Ou seja, olha o consumo sendo reduzido só usando aquelas sacolas duráveis. Nós deixaríamos de utilizar sacolas que dariam até a Torre Eiffel. É muita sacola plástica que nós deixaríamos de usar se nós adotássemos um comportamento de utilizar aquelas sacolas duráveis, ou as sacolas de pano, ou aquelas sacolas plásticas mais resistentes. Bom, mais alguns dados para vocês. Cerca de 1 bilhão de sacolas plásticas são distribuídas pelos supermercados mensalmente no Brasil. 1 bilhão! As sacolas plásticas descartáveis demoram cerca de 500 anos para se deteriorar, né, se jogadas na natureza assim de forma incorreta. A melhor forma de ir ao mercado, a uma feira, é levar aquela sacola durável e dispensar as sacolinhas plásticas. Bom, essas sacolas plásticas, elas precisam ser produzidas, ou seja, elas gastam recursos naturais. Agora, nós vamos ver um vídeo para vocês entenderem o processo de fabricação de uma sacola, o quanto, né, quantos recursos naturais elas gastam e como elas podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Eu já volto. Quando vamos às lojas ou supermercados, levamos para casa mais do que os produtos que compramos. Sabe quem sempre acaba indo com a gente? A sacola plástica descartável. 1, 2, 3... às vezes 10 ou 20 sacolas plásticas descartáveis para carregar tudo que compramos. Multiplique esse número pelo número de famílias que vão aos supermercados, às farmácias, às vendinhas e mercearias em todo o Brasil. Mais de 1 bilhão de sacolas são usadas por mês. É muita sacola. Mas você sabe de onde vem a sacola plástica? O plástico da sacola vem do petróleo.
Depois de tratado, o petróleo se transforma em plástico, que é usado para fazer as sacolas plásticas que circulam por aí. Essa transformação do petróleo consome muita água e energia. Por isso, quanto mais sacolas plásticas usarmos, mais recursos naturais como petróleo, água e energia serão necessários. Mas para o meio ambiente e para a sociedade, o maior problema não é a produção dessas sacolas. Há dois grandes problemas. O primeiro é o consumo exagerado de sacolas plásticas descartáveis, que provoca o consumo de uma enorme quantidade de recursos da natureza. O segundo é a forma inadequada como as sacolas são descartadas. Você já pensou para onde vai a sacola plástica descartável? Como elas são descartáveis, muita gente acaba jogando em qualquer lugar. Com isso, elas deixam as cidades, as florestas e os mares mais sujos. Elas entopem bueiros, contribuindo para gerar as enchentes, além de causarem a morte de animais, como as tartarugas marinhas, que engolem a sacola pensando que é alimento. Então, como achar uma saída para tudo isso? Em primeiro lugar, pense se você realmente precisa usar as sacolas plásticas descartáveis. Sempre que der, recuse receber essas sacolas e diga aos seus pais para, quando forem às compras, levarem uma sacola que dê para usar de novo. Sabe, aquelas sacolas de pano, de plástico não descartável, que podem ser usadas muitas vezes. E fale também para os seus amigos usarem essas sacolas retornáveis. Outra dica é levar as compras para casa em caixas de papelão. Mas e quando não tem jeito de recusar a sacola plástica descartável? A dica é reduzir. Usar o mínimo que der e aproveitar ao máximo, colocando vários objetos dentro de cada uma delas. Não precisa colocar uma sacola dentro de outra sacola. Com a sacola em casa, depois das compras, é possível reutilizá-la para outras coisas. E se não tiver mesmo o que fazer, o melhor é enviar a sacola para a reciclagem. Assim, ela pode se transformar novamente em matéria-prima que vai ser usada em outros produtos. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. Bacana esse vídeo, não é? Depois de ver esse vídeo muito interessante sobre como são feitas as sacolas plásticas e quais são os grandes problemas se descartarmos essas sacolas de qualquer jeito, e também sobre dicas de como reduzir o consumo dessas sacolinhas plásticas, agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Vocês vão precisar registrar no caderno de vocês. Olhem lá, organize em forma de tabela. Então, de um lado da tabela, quais recursos naturais são utilizados na fabricação de sacolas plásticas? Vocês vão listar ali pelo menos 3 recursos que são utilizados na fabricação de sacolas plásticas. Do outro lado, problemas causados pelo descarte inadequado das sacolas plásticas. Eu darei um tempinho para que vocês possam responder esta questão e eu já volto.
E aí, estudantes, conseguiram resolver esta nossa tabela, organizar? Vou corrigir com vocês. Olha só, quais são os recursos e os problemas? Recursos utilizados são petróleo, energia e água. E os problemas, os maiores problemas são entupir bueiros, morte de animais e cidades, florestas, rios e mares, eles ficam mais sujos. Bom, eu vou dar um tempinho para que vocês possam adequar a resposta de vocês e eu já volto, beleza? Conseguiram registrar? Dando continuidade à nossa aula, outro vilão do nosso meio ambiente que devemos pensar muito bem o seu destino é o óleo de cozinha. Para vocês terem uma ideia, um único óleo de cozinha usado é capaz de contaminar 20 mil litros de água. São 20 mil litros de água que é água suficiente para uma pessoa tomar o seu banho diário durante um ano inteiro. Além disso, quando jogado no ralo, o óleo contamina a água, entope o encanamento e também contribui para enchentes. Para evitar esse problema, leve o óleo até os postos especializados de coleta. Você evita a contaminação e ainda contribui para a geração de renda de quem trabalha com essa reciclagem. Olha aí um caminhão, na próxima imagem, um caminhão de coleta de resíduos tóxicos. Falando em reciclagem, a Secretaria do Meio Ambiente é a responsável por essas coletas específicas. O recolhimento de lixo tóxico
por exemplo, aqui na cidade de Curitiba, ele existe desde 1998 e ele é gratuito. Sabiam disso? Olha só, vamos saber quais são os resíduos tão prejudiciais, conhecidos como resíduos tóxicos, e que são coletados por este caminhão, e também existem alguns pontos para essa coleta. Olha só, a coleta de resíduos tóxicos em Curitiba, elas recolhem pilhas e baterias, toners de impressão, latas de inseticidas, tintas, equipamentos eletrônicos portáteis como o celular, cola, solventes, remédios vencidos, lâmpadas fluorescentes e olha só quem está aqui? O óleo de origem animal e vegetal, o óleo de cozinha. Vocês sabiam que todos esses resíduos produzidos possuem um destino certo? Eles são especificados lá pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o PNRS, e aplicado na nossa cidade pelo Departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ou seja, todos esses materiais, todos esses resíduos não podem ser descartados de forma incorreta. Eles têm que ter um destino certo, um destino adequado. Olha só, além do caminhão do lixo tóxico, já mostrado agora há pouco, nós temos também a coleta do lixo que não é lixo. Ou seja, são aqueles resíduos recicláveis como o papelão, papéis, plásticos, vidro, metal. Eles são muito importantes a serem separados do lixo orgânico, ou seja, não pode ter lixo orgânico, ou seja, restos de comida, restos de alimentos como cascas de legumes. A triagem é feita por associações de moradores que reciclam os materiais. Um outro serviço muito importante em nossa cidade é o ecopontos, né? Que nós precisamos ter um descarte correto para isso. Sabe aquelas caliças de construção? Caliça de reforma, madeiras velhas, restos de podas de árvores, móveis como mesa, cadeiras, sofás que realmente não tem mais conserto. Eletrodoméstico como máquinas de lavar, fogão e até geladeira. Sim, tudo isso precisa ter um destino correto. E nós, aqui em Curitiba, nós temos um serviço que possui vários pontos onde a pessoa pode levar e descartar esses equipamentos. Olha lá, que imagem desanimadora. Então, nós temos aqui uma beira de estrada, né? E temos ali muitos resíduos, sacolas plásticas, mas olha só, consegue notar que existe um fogão? Ou seja, o ecoponto serve para que esse tipo de equipamento, fogões, geladeiras, micro-ondas que não tem mais uso, eles precisam ser retirados, eles precisam ser enviados para locais adequados. Olha outra imagem desanimadora, um sofá em nossas águas, né, que nós precisamos e estão cada vez mais escassas. Sabiam que existe até um canal para que o cidadão que presencie tais atos de descarte irregular? É o 156. Qualquer pessoa que descarte de forma incorreta resíduos está sujeito à penalidade das nossas leis ambientais. Bom, outro importante serviço é o Câmbio Verde. Nossa cidade promove a troca de materiais recicláveis como o vidro, papelão, plástico, sucata ferrosa, sucata não ferrosa e até óleo vegetal e animal usado. Tudo isso pode ser trocado por alimentos saudáveis como frutas, verduras e até dar um destino correto para esses resíduos. Ou seja, a família recebe algo em troca para que você possa descartar corretamente, né, os seus resíduos. E falando em destino correto, para onde será que vão esses resíduos depois que saem de nossa casa? E são entregues ali para o caminhão, para os coletores, né? Onde será que vão? Então os resíduos coletados pela prefeitura aqui são destinados da seguinte forma. O resíduo domiciliar comum ele vai para o aterro sanitário. O resíduo reciclável, ou seja, ele vai para associações de catadores de matérias recicláveis que vão reciclar esse material. Lixo tóxico domiciliar vai para o aterro industrial. E o resíduo vegetal, ou seja, o óleo, ele vai para a geração de energia. Vamos para a nossa segunda atividade? Olha só, ela é bem simples. Escreva quais são os resíduos que não
podem ir no lixo comum de uma residência e que precisam de um descarte especial, pois possuem toxicidade. Ou seja, você vai anotar em seu caderno os resíduos tóxicos, são aqueles que são coletados pelo caminhão do lixo tóxico e que não podem ir para aterros sanitários comuns. Eu darei um tempo para que vocês possam registrar e terminar essa atividade e eu já volto. Tudo certo, estudantes? Conseguiram resolver? Vamos colocar aqui então, olha só. Nossa resolução é pilhas e baterias, toners de impressão, latas de inseticidas, tintas, equipamentos eletrônicos portáteis, cola, solventes, remédios vencidos, lâmpadas fluorescentes e óleo de origem animal e vegetal. Tudo bem? Deixarei um tempinho para que vocês possam completar essa atividade e ficar tudo certinho. Eu já volto.
Vamos lá? A nossa próxima categoria são as compras sustentáveis, né? São compras que podem resolver uma economia maior em nossa residência. Então o professor trouxe uma dica de compras de lâmpadas LED em vez das lâmpadas convencionais. Nós temos vários tipos de lâmpadas e as LEDs são a que tem uma economia muito maior. Mas antes, vocês já viram aquelas etiquetas de consumo de eletrodomésticos? Então, as lâmpadas também possuem essa ENCE, que é uma etiqueta. Mas antes, vamos conhecer como é que funciona essa etiqueta, como saber os consumos? Vou deixar um vídeo para vocês e eu já volto. Você já deve ter visto a ENCE, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. Essa aí que está na tela, com faixas coloridas. Sua função é informar o desempenho energético dos equipamentos, veículos leves e até das edificações. Assim, podemos saber quais deles são mais eficientes, ou seja, quais consomem menos energia para fazer o mesmo trabalho. Quando as informações exibidas na ENCE são bem compreendidas, elas podem ser grandes aliadas para que os consumidores escolham qual produto ou qual equipamento tem um desempenho energético melhor, e com isso, economizar no consumo de energia e na conta de luz. Mas, como avaliar as informações que estão na etiqueta? Como fazer a comparação entre um e outro produto? O primeiro passo é comparar produtos com as mesmas características. Por exemplo, faz de conta que a Cláudia vai comprar uma nova geladeira. Ela viu um modelo da marca X que ela gostou bastante. Ele é frost-free, tem 2 portas e um volume total de 300 litros. Com esses 3 dados em mãos, é hora de fazer a comparação. A Cláudia vai precisar olhar outras geladeiras que também sejam frost-free, que tenham 2 portas e que tenham 300 litros. Com os produtos semelhantes, ela poderá observar, utilizando a ENCE, qual é a quantidade de kWh por mês estimada que cada um vai consumir e optar por aquele que seja mais econômico. Ao fazer isso, ela estará adotando o princípio da eficiência energética, fazer o mesmo serviço utilizando menos energia. No caso das geladeiras, ela vai escolher, entre os aparelhos semelhantes, aquela que gaste menos energia para manter seus alimentos conservados e seu sorvete bem geladinho. Diferente da Cláudia, pode ser que você não encontre outra geladeira de 300 litros para comparar. Nesse caso, vale observar aquelas que têm volumes próximos, como 310 ou 290 litros. Lembre-se, elas devem ter o mesmo número de portas e o mesmo tipo de degelo. Fica a dica: não utilize a etiqueta para comparar produtos que têm características muito diferentes, como geladeiras de 1 porta com geladeiras de 2 portas, frost-free com degelo manual, ou um refrigerador de 300 litros com outro de 200. Se você quer saber mais sobre a etiqueta e em quais produtos ela é utilizada, confira o nosso texto do IEE Explica. O que é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia? Acessando o link que está aqui na tela e na descrição desse vídeo. Bacana esse vídeo para conhecer como é que funciona os consumos dos eletrodomésticos, não é? Mas as lâmpadas também têm isso. Bom, falando em lâmpadas, o professor trouxe os 4 tipos de lâmpadas mais utilizadas nas residências e o seu consumo. Olha só, vamos falar dessa primeira lâmpada, que é a lâmpada incandescente. É a mais comum nas residências, porém nós temos alguns detalhes. Ela é a mais barata entre todas. Porém, ela tem um consumo muito alto. Olha só, elas variam de 25 a 100 watts. É um consumo muito alto. Neste caso, quanto maior o watts, é pior para a economia. E elas duram aproximadamente 1000 horas, ou seja, a durabilidade de uma lâmpada convencional é muito baixa. Essa é a incandescente. A nossa próxima lâmpada é a lâmpada halógena. Elas são muito comuns também nas residências. Elas têm um consumo muito alto também, de 18 a 75 watts. Porém, elas duram um pouco mais do que a incandescente. Elas duram aproximadamente 2000 horas. Essas 2 lâmpadas que eu acabei de mostrar, tanto a incandescente como a halógena, elas esquentam muito. Nossa terceira opção é essa aqui, chamada de fluorescente. Uma lâmpada muito comum nas casas também, mas também ela é muito comum em prédios. Antigamente nas escolas tinham aquelas lâmpadas de tubo. Só temos um problema nessa lâmpada, né? Ela é feita com mercúrio, ou seja, ela não pode ser descartada em qualquer lugar. Ele é muito
prejudicial, ele é muito perigoso, temos que ter um descarte correto. Esse tipo de lâmpada, elas variam de consumo entre 5 e 25 watts e duram aproximadamente de 6.000 horas a 8.000 horas. E a nossa dica seria as lâmpadas LED. Elas variam de 5 a 25 watts de consumo, ou seja, um consumo muito abaixo das outras. E elas duram aproximadamente 25.000 horas. Ou seja, nós gastamos um pouco mais para comprar a lâmpada, mas economizamos muito mais no consumo de energia e em sua durabilidade. Vamos para mais uma atividade. Olha só, atividade: ligue as imagens com as informações corretas. Nessa atividade vocês não precisam registrar, nós vamos fazer ao mesmo tempo. Nós vamos ler as informações e tentar achar qual lâmpada se refere ao seu consumo e também à sua durabilidade. Vamos lá? Lâmpada LED. Será que a lâmpada LED tem um consumo alto de 75 watts e dura aproximadamente 2.000 horas? Ou será que ela tem um consumo alto e dura aproximadamente 1.000 horas? Ou será que ela tem um consumo baixíssimo e dura 25.000 horas? Exatamente, olha só, ligamos este ponto aqui. E a halógena, que é aquela segunda opção, qual será? Será o amarelinho ali, um consumo de 75 watts e dura aproximadamente 2.000 horas? Vamos ver? Olha só, exatamente isso. A fluorescente, aquelas também que, além de ser muito parecidas com as que temos em casa, tem aquelas de tubo. Será o seu consumo? Olha só, consumo baixo, 20 watts e dura aproximadamente 8.000 horas. E por último, a mais comum de todas, mas que é a que mais gasta energia, que mais consome energia e a que dura muito menos. Ou seja, você vai precisar comprar muito mais lâmpadas incandescentes, fazer a troca dela muito mais vezes, porque ela tem um consumo muito mais alto e dura aproximadamente apenas 1.000 horas. Olha só, a nossa última dica de um consumo consciente é em relação ao consumo exagerado de embalagens de todo tipo. Contribuir para reduzir esse consumo de embalagem seria muito interessante. Por exemplo, comprar produtos que têm refil. Nós, quando compramos produtos que têm refil, nós fazemos o quê? Nós paramos de produzir mais plásticos. Bom, por último, nós temos agora mais um vídeo, e é um vídeo da professora Kelly ensinando como fazer uma sacola ecológica. Vamos ver esse vídeo, eu já volto.
Muito bacana esse vídeo, né, que a professora Kelly fez para nós, ensinando como fazer uma sacola ecológica. Nossa aula chegando ao fim, vamos revisar a nossa aula. Olha só, na nossa aula nós reconhecemos a importância de sermos consumidores mais conscientes e desenvolvermos comportamentos sustentáveis em nosso dia a dia. Nós também analisamos situações diárias que possibilitam ou não a economia doméstica e o consumo consciente. E identificamos canais e serviços que nos auxiliam em uma melhora na consciência ambiental. Um forte abraço de toda a equipe de Geografia e nos vemos em uma próxima aula. Até mais!